Muito bem-vindo, mais um vídeo aqui no canal, mais uma reflexão. Muito bem-vindo. Se você está aqui nesse conteúdo, nesse canal pela primeira vez, eu quero me apresentar. Meu nome é Roberta e nós aqui nesse canal, nós fazemos reflexões sobre a nossa vida. Eu acredito que muitas vezes a gente precisa trazer à nossa consciência algumas questões sobre a nossa vida. A gente não tem o hábito, né, de se autoexaminar, de avaliar as coisas. A gente vai vivendo ali aquela rotina, a nossa vida no automático e muitas vezes carregando todas as mazelas ali das nossas questões, as nossas inquietações, sem se questionar. E quantas vezes o fato de trazer à consciência as situações da nossa vida leva a um despertamento e às vezes uma mudança de rumo, de rota. Então é isso que se propõe aqui esse canal, nós fazermos reflexões sobre diversos assuntos. Aliás, é ampla a nossa vida, né? Tantas questões pessoais, questões familiares, de relacionamento, enfim. E nós linkamos essas reflexões com com partes bíblicas, né? Com trechos bíblicos que eu acredito que a Bíblia, ela tem tudo que a gente precisa para a nossa vida. Às vezes não são aqueles detalhes ali, né, que será que eu devo fazer tal coisa ou tal, né? Esses detalhes é no nosso relacionamento com Deus, mas os princípios gerais da nossa vida, a Bíblia contém toda a direção para nós. Então, feita essa breve introdução, né, para você se orientar onde que você parou, né? Se você é novo aqui no canal, vamos ao tema desse vídeo. Eu quero dividir com você uma reflexão a respeito das dores que nós carregamos. Muitas vezes, assim, durante anos, quem sabe quase toda a nossa vida, e muitas vezes elas são imperceptíveis para as outras pessoas, às vezes não é uma dor, algo aparente, né? Às vezes não é um problema de saúde. Pode ser, né, algo que nos acompanha, algum problema de saúde, mas algumas vezes são coisas internas, emocionais, dores que nós carregamos na nossa vida, traumas que nos acompanham durante muito tempo. E quem sabe eu estou falando aqui com alguém que já tem o hábito de ir numa igreja, já se relaciona com Deus, né? Tem uma vida com Deus, uma comunhão, mas ainda carrega essas dores, esses traumas. E a gente está sempre lendo a Bíblia e lendo e passando por trechos que falam, né, que relatam que Jesus curou tantas pessoas. E o que que difere hoje em dia? O que que é diferente na nossa vida de fé com Jesus hoje em dia? Será que não estamos nos apropriando? Será que não estamos nos achegando a Jesus para buscar a cura da nossa vida? A cura emocional, muitas vezes, questões lá internas que nós precisamos trazer à consciência, pedir para o Senhor nos curar? Nós vamos ler um trecho da palavra de Deus que está no livro de João, capítulo 5, e vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Se você é uma pessoa que há muito tempo carrega uma dor, um trauma, eu quero te encorajar você olhar de frente para essa situação. Às vezes a gente vai anestesiando a nossa vida, a gente vai colocando ali do lado questões que a gente não quer pensar. Eu vou fingir que isso não existe, porque daí, pronto, já vai estar resolvido. Será que é assim que acontece? Será que se simplesmente a gente não pensar em determinada situação, determinada dor, determinada frustração, trauma, né, que a gente viveu no passado, será que essa coisa vai simplesmente deixar de existir? Será que a gente vai deixar de carregar isso na nossa vida? Porque olha, tem coisas que a gente passa lá na nossa infância, a gente continua carregando isso na vida adulta. Ou a gente continua às vezes com aqueles bloqueios, né, com aquelas
influências ali do que a gente viveu na nossa infância. Às vezes uma rejeição, a gente acaba, se a gente não lida com a rejeição, a gente continua na vida adulta ali tendo os relacionamentos pautados dessa forma, achando com medo que a gente vai ser rejeitado pelas pessoas, com insegurança. E claro, assim, olha, eu penso que a gente deve trazer à consciência todas essas coisas na nossa vida, olhar de frente os problemas que nos acompanham, né? Porque todos nós passamos por situações difíceis na infância, traumas. Às vezes a família tentou fazer o melhor possível pelo filho, mas alguma questãozinha ali a gente vai ter que elaborar na nossa vida, né? Sempre, eu acredito que todo mundo tem que fazer esse exercício. Uns mais que os outros, né? Alguns vão ter mais trabalho, mas acredito que todos nós precisamos passar por esse processo. Mas eu acho que algo crucial é a gente buscar a cura na presença do Senhor. Porque não basta só a gente trazer a consciência às situações. Não adianta a gente simplesmente olhar para dentro da gente e pensar assim, puxa, eu acho que eu tenho determinada atitude aqui nos meus relacionamentos com as pessoas, com as amizades. Eu sou um pouco no meu canto, um pouco inseguro, tenho dificuldade de me abrir, tenho dificuldade de falar muitas vezes por causa de bloqueios que eu carrego ali de rejeição, de insegurança, de achar enfim, que eu não sou bom o suficiente, enfim, né? Isso é um exemplo. Não basta a gente simplesmente se dar conta dessas questões. Não basta simplesmente isso. Isso é um ponto que eu acho que é bem importante, mas existe algo crucial que é a gente buscar a cura na presença do Senhor, né? Pedir que Deus nos ajude a ter uma nova mentalidade. Quando a gente entende que a gente é muito amado por Deus, que a gente é aceito por Deus da forma que a gente é, né? Que a gente tem uma identidade ali para ir descobrindo, conhecendo a nossa identidade no Senhor. Cada um de nós foi feito de uma forma diferente por Deus, né? Pensado de uma forma diferente. Todas as nossas características e somos diferentes. Que maravilhoso é isso. Às vezes na adolescência a gente se compara muito, né? Sempre tem ali no grupo pessoas mais espontâneas, mais divertidas, que parece que todo mundo gosta de estar na volta. E às vezes o adolescente tende a se comparar, né? E se menosprezar. Aquele que é mais quietinho pensa assim, puxa, mas eu não sou tão divertido, eu não sou tão interessante, eu não sou tão espontâneo. E a pessoa vai se, se anulando, vai se menosprezando, vai se inferiorizando ali, né? Isso tudo vai construindo na nossa vida adulta a nossa identidade, a nossa autoimagem. E se a gente pensar aí por esse caminho, é um equívoco, né? Se você é pai e mãe que está me escutando, já começa também a se atentar nesse ponto ali com o seu filho, né? Desde criança, quando vai crescendo, adolescente, sempre dizer para esse filho o quanto ele é amado, o quanto ele é aceito, o quanto ele é especial para Deus, né? Nós pais amamos os nossos filhos, a maioria de nós, né? Seria o correto, né? Mas amamos, admiramos, né? Mas existe um amor mais perfeito ainda, que é o amor de Deus. Então a gente precisa apresentar esse amor para os nossos filhos, para eles se sentirem aceitos, se sentirem amados, se sentirem aceitos na sua identidade, na forma como eles são, sentir que eles serem diferentes é uma bênção, né? Não é algo ruim. Eles serem diferentes do grupo ou daqueles que são os mais populares. Não, é uma bênção, a diferença é uma bênção. Então, nós adultos precisamos atentar isso aí, isso aí é um ponto, né? Mas carregamos muitas vezes essas distorções na vida adulta. E como lidar com isso? De forma assertiva. Primeiro, como eu disse, a gente precisa identificar, trazer a consciência o porquê que a gente está agindo de determinada maneira.
Quem sabe no nosso relacionamento ali com o cônjuge, por que que a gente sempre está na defensiva? Por que que a gente age de determinada maneira? O que que se esconde por trás do nosso comportamento? Isso é importante a gente avaliar. E depois que a gente se der conta, pedir, né, para o Senhor nos dar discernimento, entender por que que a gente está funcionando dessa forma nos relacionamentos. A gente buscar a cura de Deus, porque como eu disse no início desse vídeo, às vezes a gente passa uma vida inteira, né, acostumados com essas disfunções no nosso comportamento, com esses bloqueios. Isso é tão pesado, isso é tão triste, porque Deus nos chama para liberdade. A vida com Deus é uma vida para liberdade, inclusive desses nossos traumas emocionais. E Jesus, ele curou no passado, enquanto ele pisou nesse mundo, ele curou paralíticos, enfermos, enfim, ele libertou cativos. Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, né? Não é o que diz a palavra? Não é o que diz a Bíblia? Então, se a Bíblia diz isso e a gente crê que a Bíblia é verdade, a gente precisa se apropriar dessa verdade e buscar a cura em Deus para as nossas mazelas, sendo elas físicas, sendo elas emocionais. A gente precisa buscar a cura junto, né, no nosso relacionamento com Jesus, na nossa vida com Deus, buscar a cura da nossa vida. A cura desses bloqueios que nos impedem muitas vezes de avançar na vida, avançar nas relações, avançar profissionalmente, avançar, enfim, até mesmo no nosso relacionamento com Deus. Então vamos lá ao trecho para a gente se inspirar. Está no livro de João, no capítulo 5. É um trecho grande, mas eu vou ler aqui. Vamos ver alguma partezinha que a gente possa resumir. Fala da cura junto ao tanque de Betesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes, inválidos, cegos, mancos, né, paralíticos. Eles sempre tentavam, porque se acreditava ali que aquelas águas se agitavam e que a pessoa ia ser curada. E ficava um monte de gente ali precisando de cura, ficava ali para ver quem chegava primeiro para receber a cura. E Jesus viu ali um paralítico. E quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Jesus teve compaixão daquele homem, né? Tanto tempo ali esperando a cura, tantos anos. E podia ser uma pergunta assim óbvia, né? Porque ele estava ali esperando para conseguir chegar ali nas águas para ser curado. E Jesus pergunta: Você quer ser curado? E o paralítico disse assim, ó: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então, olha que interessante. A pergunta de Jesus deu oportunidade para o paralítico pôr para fora as questões e as frustrações dele. Além dele estar ali precisando de cura, ele estava solitário. Não tinha ninguém para ajudar ele. Então, talvez Jesus tenha perguntado justamente, né, para levar ele à consciência, as dores dele. Além dele estar necessitando de cura, ele estava sozinho. E quantos de nós a gente carrega muitas vezes as nossas dores, as nossas feridas sozinhos? A gente tem coisas que às vezes é até difícil da gente explicar, né, para as pessoas, coisas que a gente viveu, medos, tristezas, angústias. Às vezes, quem sabe, você é uma pessoa que já até tentou se abrir, conversar com outras pessoas, mas é muito difícil as pessoas entenderem profundamente umas às outras. E olha só, Jesus, ele teve frente a frente com esse homem, talvez também para nos levar a uma compreensão de que ele é a cura, né? Ele é a possibilidade de cura e é aquele que nos acolhe
acolhe dentro dos nossos problemas, dentro das nossas dores, dentro da nossa solidão, dentro da nosso pensamento ali que é impossível alguém compreender a nossa dor, Jesus nos acolhe. E no final do desfecho dessa história, né, desse relato, Jesus curou esse homem. E esse é o ponto que eu quero chegar para nós hoje, porque se você está me escutando e talvez você já seja uma pessoa que busque a Deus na sua vida, a gente sabe que Deus continua operando milagres hoje em dia também. Se você é algo novo que está, né, começando a ter contato com esse conteúdo, com a Bíblia, com a fé, com o relacionamento com Deus, eu já quero te dizer, se relacione com Deus na certeza de que hoje em dia, nos dias de hoje, Deus continua operando milagres. Jesus continua atuando na nossa vida, promovendo cura e libertação. Então, que a gente possa se achegar na presença de Deus e até com esse inconformismo, porque às vezes a gente precisa se posicionar diante da nossa vida com inconformismo, né? Dizendo assim, ó, não, eu não me conformo em ser mais desse jeito. Eu não me conformo em ser uma pessoa insegura. Eu não me conformo em ter tantos medos. Eu não me conformo em achar que as pessoas não são confiáveis, em achar que é impossível eu me abrir para o amor novamente, depois de ter sido machucado, de repente. Então, a gente ser inconformado com essas formas, né, que a gente, com essas dores, com esses pensamentos, com esses bloqueios emocionais que a gente carrega. O foco desse vídeo é em relação à cura emocional, mas a gente pode aplicar isso para cura física, enfim, para tudo que for disfuncional na nossa vida. Mas eu creio que se a nossa mente está liberta, se a nossa mente tá, as nossas emoções estão libertas, independente do que está acontecendo no mundo físico, a gente é pleno, né? A gente pode até ser uma pessoa que tem uma limitação física, por exemplo, mas se a nossa mente, se o nosso emocional, ele tá liberto, a nossa identidade está firmada em quem Deus pensou para nós, né? O que Deus disse que nós somos, se a nossa identidade está construída em Deus, a gente tem a plenitude, a gente tem a liberdade. Então, isso é algo que eu refleti, quero dividir com você, estou em busca disso, né? Como eu disse, todos nós carregamos tantos bloqueios, tantas inseguranças, mas a gente precisa ficar frente a frente com a realidade, ficar, se autoexaminar constantemente, ir para o secreto. Secreto é um termo, né, que a gente se refere quando a gente está buscando a Deus em oração, em intimidade com o Senhor. E ser franco, dizer, Deus, eu não aguento mais ser assim, desse jeito, com esses bloqueios, com esses traumas. Me cura, me dá o discernimento sobre como fazer. E claro que a gente também vai ter que dar passos, né? A gente vai ter que sair da nossa zona de conforto muitas vezes. Se você é uma pessoa que talvez seja insegura nos relacionamentos, não se isola, não tem vontade de falar com ninguém, né? Você vai ter que dar passos, né? Quem sabe de obediência. Deus vai colocar no seu coração para, olha, conversa, te esforça, te relaciona. Também tem o nosso papel, a nossa parte aí nessa história, nessa promoção da cura que é feita por Deus na nossa vida. Então, se você gostou desse vídeo, te convido a dar o like, passa para mais pessoas. Quantos de nós carecemos de uma liberdade, né? Da verdadeira liberdade que Jesus nos dá. Abraço e até o próximo vídeo.